Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 14, Pai e Filho, na quarta parte. Francisco, daí a tempos, recebeu um adestrado cavalo e dele fez seu grande amigo. Nos arredores de Assis, as tropas se exercitavam todos os dias, divididas em duas alas em acirrados combates. E nessa guerra de ensaios, o moço de Assis delirava. Eram 4 horas de intensa fúria, sem que ninguém morresse, sem que ninguém se inimizasse, a não ser alguns ferimentos de somenos importância, que no outro dia estavam preparados para novos embates. Nessas manobras de cavalaria, das quais era um dos nobres cavaleiros, Francisco fizera grandes amizades. Uma das mais sólidas foi com o nobre Shaolin, moço esbelto e esperto, de boa cultura e fantástica memória, que nunca precisava ler algo 2 vezes. Tudo gravava com espetacular nitidez no primeiro perpassar dos olhos. Para Francisco, constituía grande prazer conhecê-lo. Ele, por sua vez, sentia-se contente ao lado de Francisco, cuja candura, do timbre de voz e serenidade no olhar, infundiam esperança e alegria que a filosofia corrente não explicava. Nunca vira pessoal igual. Eram 2 almas que se uniram como um passe de mágica. Com o correr do tempo, raramente se separavam e nas horas de descanso dos treinamentos, Francisco e Shaolin eram vistos mantendo conversações de toda a ordem. Certa feita, os 2 rapazes, depois de esticados combates do campo de treinamento, isolaram-se como de costume. O filho de Pedro Bernardone irradiava alegria pelas vantagens que estava levando nos campos de adestramento. Francisco falava: "Olha, Shaolin, nós 2 somos sementes de futuros generais. Vamos ser 2 grandes homens e ainda mais invencíveis." No decorrer da conversa, Francisco fixou os olhos no amigo e falou profeticamente: "Camarada, de vez em quando sinto que já te conhecia antes. No primeiro dia em que te vi, fui tomado de um contentamento indescritível. Não sei se o mesmo aconteceu contigo, mas eu me senti muito feliz. Creio que, sendo verdade o que uma velha grega me falou, interrompeu Shaolin, que nós mudamos de corpo como de roupas." "E não?" acentuou Francisco. "Sim, sim. Como sabes disso?" "Não sei bem, mas acredito. E sinto que é verdade. Depois, a própria vida tem confirmado. Assim como tu encontraste essa grega, eu encontrei um indiano e desde os primeiros contatos comigo, quando criança, afeiçoei-me ao seu modo de ser e ele me contava histórias do Oriente, do Egito, da Caldeia e da China. Fez-se discípulo do Cristo como se esse mestre do Oriente fosse um deus. E eu me senti fascinado igualmente com a vida deste grande místico. Acho que ele destampou uma nova força nas mentes dos homens. Tenho saudades dos lugares por onde o Nazareno andou. E ainda mais esse velho indiano descobriu um dom em mim que eu não tinha observado, ou então achava que era natural em todas as criaturas." Interveio Francisco. "E o que era? Que dom era esse?" Shaolin prosseguiu sorrindo. "É o dom de gravar tudo o que ouço ou que leio pela primeira vez. De nada me esqueço." Ele mesmo ficava admirado. Francisco, meigo como sempre, enfiou a mão no bolso da túnica e retirou dela uma oração que sua mãe lhe dera, para que ele recitasse nas horas difíceis, e falou a Shaolin: "Vou ler o que aqui está escrito e depois quero que reproduzas fielmente o texto. Provarás para mim o que dizes, e se for verdade, serás um fenômeno nos caminhos da vida." Francisco leu pausadamente a súplica, olhou para o companheiro e pediu brandamente: "Repita." O nobre cavaleiro reproduziu fielmente toda a leitura feita pelo seu colega com expressão encantadora. Francisco foi tomado por uma emoção que os recursos da escrita não podem explicar. Era verdade o que falava Shaolin. "Embriago-me com essas coisas misteriosas", disse Francisco. "Eu não consigo, como tu, Shaolin, gravar na mente tudo o que leio. No entanto, se prestar atenção no que quero, logo me conscientizo, sem que eu mesmo saiba o motivo dessa percepção.
Para mim é segredo, parece-me que leio tudo o que quero dentro de mim. Shaolin também admirou-se, pois esse dom de Francisco era mais importante do que o seu. Bastava concentrar-se no que queria e logo vinha a revelação. Queria igualmente uma prova. Estampou-se na sua fisionomia interesse de conhecer mais acerca dos dons de seu companheiro, que poderiam ser muitos, pelo que sabia das coisas invisíveis, relatadas pelo seu mestre indiano, e pensou firmemente no nome de seu mestre, que somente ele sabia, e falou a Francisco: para que eu não tenha dúvidas sobre a qualidade que acabas de dizer, em que estou pensando agora. O filho de Dona Picalina cerrou os olhos, concentrou-se firmemente na pergunta do soldado Shaolin e disse sorrindo: está pensando no teu mestre indiano, que se chama Dalan Poliano, de quem somente tu sabes o nome. Shaolin palideceu de emoção. Como poderia não existir segredos para aquele homem, nem de pensamento? Fez várias provas e Francisco respondeu a todas com desembaraço. Carregava consigo um dom de seu pai, de alto valor moral para as horas de maiores dificuldades. Pensou nele e o mancebo de Assis leu todo o conteúdo da escritura, até mesmo com as pontuações e o nome de quem assinara. Os dois rapazes afinizaram-se ainda mais. Francisco interessou-se em saber a história de Shaolin, que passou a narrativa. Aí eu vou contar a história do Shaolin amanhã. Olha, gente, eu tenho tido várias provas de coisas que eu não acreditava no decorrer desses estudos de 3 anos para cá. Eu não duvido, mas tenho dificuldade em acreditar que Francisco, por mais que seja um espírito de elevada graduação espiritual, pelo fato dele estar na carne e o Shaolin também estar na carne, são dois espíritos encarnados, porém a carne, pelo que eu tenho de estudo, ela impede da gente ver com transparência o que o outro sente, o que o outro pensa. A gente pode ter uma noção. Você vê um amigo que tá de cabeça baixa, tá falando um pouco morno, você fala, hoje ele não tá muito legal. Mas saber afinco o que o outro tá pensando assim, tão claramente, eu tenho dúvida de acreditar nisso, né? Porque aí a gente teria que acreditar nessas mães de nada da vida, né? Esses médiums que cobram para ver o futuro, para saber o que se passa dentro de você totalmente. Meu tico e teco não acompanha muito essa parte. Pode ser que no decorrer dos estudos eu venha amadurecer esse tipo de conhecimento e fale para vocês, ó, eu não acreditava, agora eu acredito. Mas até aqui, nesse momento, é difícil para mim acreditar que por mais, né? Aí vão falar assim, mas Jesus estava encarnado e sabia o que se passava, né, com o outro. Jesus conseguia curar pessoas através da visão que ele tinha, se era um obsessor que estava ali com a pessoa ou não. Até aí, o médium, quando ele vai fazer um trabalho, né, mediúnico, que a pessoa vai fazer um processo, né, de tratamento espiritual, o médium que consegue ver, ele tem um limite de visão, ele consegue às vezes ver que o problema está no coração da pessoa, então ele indica, olha, você tem que procurar um cardiologista, né, porque é uma questão de energia, não é uma questão de visão total, de detalhes, é isso que eu quero dizer, né. Aqui ele forneceu o nome, né, ele deu detalhes do que a pessoa estava pensando. Não é a mesma coisa de você falar, olha, você tá com um problema na garganta aí, ó, eu tô vendo que tem uma energia aí em volta da tua garganta, você tem que ir no médico procurar para ver o que tá acontecendo na tua garganta. Olha, tem um obsessor aí do teu lado e eu tô vendo que é uma senhora que tá vestida assim, assim, assado, tal. Ah, tá, era uma vizinha minha, a gente brigou e ela desencarnou, né? É diferente a visão que o Francisco está tendo aqui, de detalhes do que a pessoa está pensando. Entrou no pensamento da pessoa. Então, para mim, eu sou São Tomé,
Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, né? Não vejo passagem em Cristo que Jesus chegou a falar assim, olha, o teu pensamento é isso, isso e isso, com detalhes. Jesus também, ele falava sobre a questão energética que ele via na pessoa, mas ele não dava detalhes, pelo menos até onde eu estudei, que é muito pouco. Jesus não dá detalhes do que a pessoa pensa ou sente. Sabe energeticamente aonde é que está o problema. Está no coração, está no pensamento, né? Está no pulmão, está no rim, mas direciona através de energia. Dessa visão que nós, que somos espíritos, conseguimos ter energeticamente quanto ao outro. Mas detalhes do pensamento, eu sei que o espírito que está desencarnado, até onde eu estudei que é pouco, o espírito desencarnado, como ele não está na vestimenta da carne, ele tem uma sensibilidade muito maior para saber, inclusive, aquilo que a gente pensa. Mas mais de acordo com as nossas intenções. Então, por exemplo, um espírito que está desencarnado, que quer ser meu obsessor. Eu vim no corpo de Patrícia, eu não tenho nada a ver com o José da outra encarnação que eu fui. Mas a minha energia, os meus pensamentos, continuam sendo daquele José da outra encarnação. Só estou no corpo de mulher chamada Patrícia. Então, pela minha energia, meus pensamentos, minhas intenções, esse espírito acaba me achando. Porque é a minha essência. Mas saber exatamente o que eu estou pensando, acho que nem isso os espíritos encarnados conseguem ter acesso. Mesmo eles não tendo o invólucro carnal, né? Pelo menos até onde eu estudei. Se eu não estou fazendo confusão, eu acho que é mais ou menos isso. As nossas intenções geram energia. Os nossos pensamentos geram energia. Então, até onde eu sei, tudo é captado de acordo com energia. E não pelo próprio pensamento, né? Do tipo, adivinhar o que você está sentindo, o que você está pensando. Eu, até agora, não tinha estudado nada sobre isso. Então, não posso falar muito sobre esse assunto, se é verdade ou se não é. Só tenho medo desse tipo de texto cair nas mãos daquelas pessoas que já aproveitam da boa vontade alheia para se dizer um médium vidente, não no ponto de vista de ver energias e ver um espírito, que o Divaldo mesmo, o Chico, eles viam um espírito materializado na frente deles. Eu tenho medo de videntes, que se dizem videntes, não ser assim, desse tipo, mas sim de vir com aquela conversa de eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo, e aí partindo disso, se você me der 100 reais, eu descubro o que o seu marido está pensando, o que o seu marido está fazendo, sabe? Essas mães de Ná. Eu tenho medo de um texto desse aqui partir para esse lado mais espiritualista do que espírita. Eu fico com receio de algumas leituras, não sei se eu estou certa de ter receio ou não, mas eu tenho isso comigo. Amo Francisco de Assis, peguei o livro achando que ele era um livro espírita, ele não é espiritualista. Algumas partes dele puxam para um lado assim meio esotérico, meio, né, como é que eu posso dizer? Meio figurado, não dá para entender realmente o que o autor quer dizer. Então eu não posso falar pelo autor, posso falar por mim, que sou muito errante, que sou, né, uma pessoa que está aprendendo, que tem coisas que me servem, tem coisas que não. Eu, Patrícia, não vejo vantagem nenhuma em descobrir o que o outro está pensando. Então, para mim já não serviria, né? Ah, será que um dia a gente vai ser capaz de saber o que o outro pensa? Gente, se eu descobrisse o que eu penso e conseguisse consertar os meus pensamentos errados, já era um grande ganho. Então, para mim, não tem peso nenhum, né? Não tem valor nenhum de um espírito saber o que o outro sabe. Um espírito elevado vai parar o tempo dele, que tempo para nós, a gente perde tempo até não querer mais. Eu sou preguiçosa, eu acordo tarde, eu perco tempo pra caramba. Mas o espírito superior, ele não gosta de perder tempo. E acha uma coisa assim muito banal.
né? De querer descobrir o que o outro pensa. Por mais que seja uma conversa entre amigos, num momento assim, né? Que eles não estão na batalha, afinal de contas, aqui estava mostrando que eles treinam bastante para ser cavaleiros e tal. E numa dessa, numa conversa informal, eles pararam para ter esse tipo de diálogo. Mas eu acredito que um espírito superior ele não perde tempo de querer saber o que o outro está pensando, né? Eu tenho o anjo de guarda, o Gabriel. Eu sinto a presença do Gabriel, mas eu duvido que o Gabriel fique entrando na minha mente para saber o que eu penso, para me intuir a não fazer as coisas erradas que geralmente eu tenho no meu livre-arbítrio, as escolhas erradas que eu faço. Então, para que o espírito vai querer saber o que passa na cabeça do outro? Eu parto desse princípio, né? É um pouco conflitante para mim, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que é uma conversa um tanto quanto perigosa. Que caindo na mão de alguém vai falar assim: Francisco de Assis adivinhava o que o outro pensava e eu sou da corrente franciscana, eu também adivinho o que o outro pensa. Vira cena para circo. Com perdão da palavra, é assim, sabe? É uma atividade circense, espetacular, paranormal. Para o espírita, isso aí não cai muito bem, não. Pelo menos diante do estudo que eu tenho, eu creio que é perigoso, sabe? Se cair na mão errada, um texto como esse, vai aparecer muitos aí da corrente franciscana adivinhando o pensamento. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né?